Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez e vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas. Estamos no capítulo Os Desertores e nós vamos então, sem mais delongas, passar para o texto de Kardec, a continuação deste capítulo. Diz então Kardec: outros ainda são mais habilidosos, pregando a união, semeiam a separação. Destramente levantam questões irritantes e ferinas. Despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos. Deleitar-se-iam, vendo-os apedrejar-se e erguer bandeira contra bandeira a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, as mais das vezes provocadas intencionalmente. Todas as doutrinas têm tido seus Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles ainda não lhe faltaram. Esses são espíritas de contrabando, mas que também foram de alguma utilidade. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. São quase sempre fogo de palha ou simulacros, ardores ocasionais que suprem com a abundância de palavras a falta de atos. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Revela-se como a verdadeira coragem pelos fatos, isto é, pela firmeza, pela perseverança e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Tem esta um cunho sui generis. Exterioriza-se por matizes muitas vezes mais fáceis de ser compreendidos do que definidos. É sentida por efeito dessa transmissão do pensamento, cuja lei o Espiritismo regulou, sem que a falsidade chegue nunca a simulá-la completamente, visto não lhe ser possível mudar a natureza das correntes fluídicas que projeta de si. Ela, a sinceridade, considera erro dar troco à baixa e servil lisonja, que somente seduz as almas orgulhosas. Lisonja por meio da qual precisamente a falsidade se trai para com as almas elevadas. Jamais pode o gelo imitar o calor. Neste texto, Kardec nos mostra que existiam, naquela época, é claro, algumas pessoas que se aproveitavam da credulidade dos outros, se aproveitavam da intimidade que se cria quando nós estamos num grupo em que o pensamento é uníssono ou quase uníssono, e se aproveitam para angariar coisas que não são ideais, né? Muitas pessoas podem estar dentro do movimento espírita e não serem verdadeiramente espíritas. Vamos lembrar a definição de espírita feita por Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. Kardec coloca aqui num determinado ponto que todas as doutrinas têm seus Judas. É claro que não fazendo rebaixar o nosso irmão Judas, que hoje já é um espírito. Nós temos notícia aí através das comunicações de Humberto de Campos, que já é um espírito bem mais evoluído. Eu não teria a capacidade de desatar as suas sandálias, parafraseando João Batista. Mas usou esse termo para nos mostrar
a questão da traição, né? Nós temos aí a traição, que é algo ainda muito comum no nosso momento evolutivo, no nosso grau evolutivo, porque nós somos ainda muito prepotentes, muito orgulhosos, muito vaidosos. E a traição é algo muitas vezes motivado pela ganância. Ganância de vários tipos. Existem, por exemplo, a traição mais comum que se fala por aí é a traição de homem e mulher, né? De cônjuges, vamos falar assim. Por que eu vou trair a minha esposa, por exemplo? Eu posso ter uma vida muito boa com a minha esposa, né? No meu lar, na minha vida, enfim, particular com ela, em todos os sentidos. Mas se algo não vai bem por algum motivo, e é muito comum que não vá bem algo aqui ou acolá, por que eu vou buscar fora de casa alguém que vai suprir algo em mim? Por que eu não converso com a minha esposa? Por que nós não entramos num acordo, ou nós não resolvemos o problema que está acontecendo? Muitas vezes as pessoas acham melhor, não, deixa, o casamento continua, né? Não é, Kleber? O casamento continua e eu vou ali fora e sacio a minha vontade, muitas vezes de sexo. E tantas vezes as pessoas que fazem, né, cometem esse ato, elas no momento podem até não se arrepender, né? Mas depois elas se arrependem sim, porque a consciência aperta. E qual a vantagem que eu tive nisso? Qual o benefício que eu tive nisso? Sinceramente nenhum. Por um momento de prazer, eu de repente estou me comprometendo com muitas e muitas outras coisas. Então a traição, ela é tipo, falar aqui do sexo masculino, né? Eu vou trair a minha esposa e vou contar para os meus amigos, né? Olha que machão que eu sou, olha aí. É uma vaidade, é a vaidade que faz isso. A gente fica vaidoso, porque eu sou aquele garanhão, e nada disso. Só que a traição, ela não se dá somente nesse termo, nesse particular, digamos assim, que é a traição entre homem e mulher, ou no casal, né, nos cônjuges. Existe uma traição entre amigos, por exemplo. Existe a traição de pessoas que trabalham numa empresa, trair aquela empresa que eu trabalho. Existe a traição, como Kardec está falando, dentro das doutrinas. Existe o traidor, os traidores dentro das doutrinas, dentro das filosofias, dentro das religiões. Por que não? As pessoas às vezes ficam chocadas. Porque como é que fulano pode agir assim sendo espírita? Antes de ser espírita, fulano é um espírito que ainda está muito longe da perfeição, né? O João é um espírito que está muito longe da perfeição. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me vigiar e prestar atenção também se aquela outra pessoa não está de alguma forma prejudicando a casa que o acolhe, o centro espírita ou a igreja que o acolhe. Se essa pessoa estiver de alguma forma prejudicando a casa, tem que chamar essa pessoa e conversar. Olha, por que você está fazendo isso? Por que isso está sendo motivo de atitude negativa da tua parte, né? Chamar a pessoa. Se ela se consertar, muito bem, é como Jesus fala, chama a pessoa no canto e conversa. Se ela não se consertar, chama 2 ou 3, né? Chama mais alguns amigos que sejam mais chegados a essa pessoa e vai conversar com ela. Olha, por que você está fazendo isso? Por favor, não faça isso, vai prejudicar a nossa casa e tal. Se ela aceitar, ótimo, ganhastes o irmão ou a irmã, enfim. Se não, fala na frente da igreja. Esse falar na frente da igreja já é aquele momento em que você fala assim, olha, eu tentei de tudo, eu tentei somente eu e a pessoa conversarmos para tentar modificar aquela atitude dela. Eu tentei chamar outros 2 amigos ou 3 amigos
que são mais chegados a essa pessoa para a gente poder convencê-la, mas ela não se convenceu e continuou agindo da mesma forma. Então o que nós temos que fazer? Aí eu lembro sempre, né, nós de vez em quando na Funtarço, na diretoria da Rádio Rio de Janeiro, nós temos que tomar algumas atitudes que muitas vezes nos machucam. Olha, não é fácil você ter que demitir uma pessoa, por exemplo, não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim, é muito fácil, chega lá, dá uma canetada, né, demite aquela pessoa e pronto, aí dá uma outra canetada, contrata outra pessoa e pronto. Não é fácil. Mas o que acontece? Por vezes, você tem que lembrar que acima de uma pessoa, ou de duas, ou de três pessoas, existe um interesse muito maior, que é o da casa. É o no caso aqui, da Rádio Rio de Janeiro. Então, se aquela pessoa estiver prejudicando a casa, se aquela pessoa estiver prejudicando a instituição que nós frequentamos, ou que nós temos uma responsabilidade, seja ela qual for, precisamos resolver a situação. Se ela não se consertar, a gente tem que tirar essa pessoa e dizer para essa pessoa, olha, você precisa de um tratamento, você não pode trabalhar nessa casa, você precisa de um tratamento. Ou então você precisa se entender primeiro dentro de você, para depois você poder voltar e trabalhar bem aqui, se doando em favor dos mais necessitados. Não é isso? Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e estamos aqui com o estudo de obras póstumas no capítulo que Kardec intitulou de Os Desertores. Olha bem o título, né? E aí, como falava antes de anunciar novamente o programa, eu me lembro sempre daquela passagem Nosso Lar, onde André Luiz vai com Narcisa a um chamado às portas lá do nosso lar, né? Nos umbrais de nosso lar, digamos assim. E aí tem uma senhora do lado de fora de nosso lar, pedindo misericórdia para que possam acolhê-la em nosso lar, para que ela possa entrar, porque ela está sofrendo, ela precisa da ajuda de nosso lar e tal. E o segurança lá daquele local, daquele portão, digamos assim, ele não permite que a senhora entre. E o André Luiz acha aquilo uma falta de caridade. E comenta com Narcisa, mas essa pessoa não deveria ser aceita, admitida em nosso lar para ser tratada, para ser cuidada. E aí Narcisa fala, olha, você não está conseguindo enxergar aquilo que nós conseguimos enxergar. E então Narcisa dá um passe, não sei se Narcisa ou se o segurança, enfim, mas dá um passe no André Luiz, no perispírito do André Luiz, ali na parte da visão, né, onde ele está enxergando, digamos assim, por onde ele está enxergando, e ele então consegue ver vários pontos negros ao redor dessa senhora, muitos, não me lembro mais quantos, mas eram muitos. Então, é esclarecido para André Luiz que aquela senhora era uma profissional de aborto. Ela fez inúmeros abortos e que não estava arrependida. Esse é o ponto, né? Se ela estivesse arrependida, com certeza ela seria admitida em nosso lar. Mas eles viam que ela, além de ter cometido esses atos todos, ela não estava arrependida. Então seria um perigo muito grande admitir aquela irmã em nosso lar, porque ela poderia prejudicar o bom andamento das coisas dentro da colônia de nosso lar. Então é por aí mesmo, quando nós verificamos que alguém está de alguma forma prejudicando a instituição a que nós estamos ligados ou ligadas, enfim, devemos sim usar digamos assim, dessa ação para que não seja prejudicado um trabalho inteiro, né? Imaginemos, mais uma vez colocando o exemplo aqui da Rádio Rio de Janeiro, que alguém está prejudicando a Rádio Rio de Janeiro. E aí a gente deixa, não, vamos deixar a pessoa porque é falta de caridade, mandá-la embora, ou se for voluntário, pedir para que essa pessoa não mais faça programas na Rádio Rio de Janeiro. Pode acontecer, já aconteceu.
Já aconteceu. E não vai deixar de acontecer, porque nós somos falíveis. Mais uma vez, nós não estamos perfeitos ainda. Nós ainda temos muito caminho até chegarmos à perfeição. E podemos sim sermos instrumentos das trevas. Podemos sim nos deixar levar pelos pensamentos nocivos. A nossa vaidade pode sim ser afetada. E aí, se a nossa vaidade for afetada, meu Deus do céu, nós ainda somos muito vaidosos. Né? Como diz a minha esposa, eu falo por mim. Ela sempre diz isso, né? Eu falo por mim. Eu ainda sou muito vaidoso e eu controlo essa vaidade, eu trabalho dentro de mim essa vaidade. E não é aquela história, porque João admitiu que é vaidoso. Eu admito, com certeza, eu sou. E é isso que eu faço todos os dias, a controlar a minha vaidade, a entender que tudo aquilo que eu falo aqui na rádio, que eu falo nas palestras e etc e tal, não foram criações minhas. Não são criações minhas. O próprio Jesus diz: aquilo que eu vos trago, que eu vos ensino, não são meus, mas sim daquele que me enviou. Ou seja, Deus é quem criou tudo e todos. E os ensinamentos que estão aí, que nós vivemos repetindo, divulgando, etc e tal, vêm de Deus, não vem de mim. Então isso faz com que eu olhe e fale assim: João, realmente você não pode ficar vaidoso não, porque isso aí não é teu. Você é simplesmente um papagaio, um repetidor. Aquele que fica repetindo aquilo que você já aprendeu, né? Ou aquilo que você está aprendendo, porque nós aprendemos o tempo todo, né? Enquanto nós não atingirmos a perfeição, que é o estado definitivo, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 226, até lá nós iremos falhar, com certeza, e falhamos. Então, é o que Kardec está nos dizendo aqui, olha, por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. É claro que quando a pessoa chega na doutrina espírita, ela fica maravilhada, porque a doutrina, ela esclarece de forma muito racional. Não existe essa coisa de você simplesmente acreditar por acreditar, ou porque alguém te falou, mas não. Você chega à conclusão, nós chegamos à conclusão. A doutrina espírita faz com que nós raciocinemos. Como dizia Leopoldo Machado, logiquemos, vamos logicar, vamos usar a lógica para entender certas coisas que estão acontecendo. Muitas vezes a gente recebe, hoje em dia tem o WhatsApp, né, o Facebook, Instagram e etc e tal. A gente recebe coisas assim que você olha e fala assim: não é possível que a pessoa acredite nisso e esteja passando isso. E aí sempre lembramos daquelas 3 peneiras ou 3 filtros. É verdade? Se eu não tenho certeza que é verdade, eu descarto. É verdade, eu tenho certeza que é verdade. É útil? Não tem utilidade para ninguém. Se é verdade, mas não é útil, você vai divulgar para quê? Vai perder seu tempo divulgando algo que não é útil? Pode até ser verdadeiro, mas não é útil. Não, olha só, é verdade, é útil. Agora, vai fazer bem? É bom? Faz o bem? Promove o bem? É verdade, é útil, mas não promove o bem. Causa aí sofrimento, causa insegurança, causa pânico nas pessoas. Então não é bom. Então não vamos divulgar. Nós temos que ter esse cuidado, esses critérios aí para podermos não sermos instrumentos do negativismo, da coisa ruim. Então vamos continuar aqui a leitura. É muito interessante que Kardec termina esse parágrafo dizendo assim: jamais pode o gelo imitar o calor. E aí eu me lembro das nossas aulas de química, né? De física, aliás, de física, que o professor disse, isso tem muito tempo, hein, gente? O professor disse assim: calor não é quente, calor pode ser quente. Como assim, professor? Calor ou é quente ou é frio, ou é temperatura agradável. E quente e frio é uma sensação de cada um.
Agora você pode convencionar. Por exemplo, 35 graus é quente, é calor quente. 8 graus, 5 graus, 0 grau é calor frio. Né? É impressionante, mas é verdade. Calor frio e calor quente. É isso mesmo. Podem consultar aí, se tiver um professor de podem perguntar aqui, é isso aí. Calor é a temperatura do corpo, ela pode estar quente ou pode estar fria. Então, mas aí Kardec diz, jamais pode o gelo imitar o calor. E aí entendemos o calor quente, né? O quente. Então, continua aqui Kardec. Se passarmos à categoria dos espíritas propriamente ditos, porque ele não considera esses aí que fazem essas baboceiras todas, né? Espíritas de contrabando, olha que coisa, né? Espíritas de contrabando. Eu me lembro de uma página do Huberto Roden que ele dizia assim, que quando a gente quer levar os bens materiais para a vida espiritual, nós estamos contrabandeando. Nós não estamos usando os canais corretos, né? Então, aquele que contrabandeia é um criminoso. Então vamos ao texto. Se passarmos à categoria dos espíritas propriamente ditos, ainda aí depararemos com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina não triunfa imediatamente. As mais difíceis de vencer-se são o egoísmo e o orgulho, as duas paixões originárias do homem. Entre os adeptos convictos, não há deserções, na lídima acepção do termo, visto como aquele que despertasse, por motivo de interesse ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Pode, entretanto, haver desfalecimentos. Pode dar-se que a coragem e a perseverança fraqueiem diante de uma decepção, de uma ambição frustrada, de uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Há o recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer os interesses materiais, ante o medo do que dirão. Há o ser-se abatido por uma mistificação, tendo como consequência não o afastamento, mas o esfriamento. Ao querer viver para si e não para os outros, o beneficiar-se da crença, mas sob a condição de que isso nada custe. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode cair desse jeito aqui, que Kardec está dizendo, né? Porque nós ainda somos fracos. Ainda não somos capazes de suportar a dor, o sofrimento, as decepções, as traições. Ainda temos muita dificuldade, ainda depositamos muitas coisas nos ombros dos outros. Nós achamos que os outros nunca vão nos decepcionar. Eu digo sempre para minha esposa, eu não me decepciono com as pessoas, porque eu espero o melhor e eu espero o pior das pessoas. E não porque elas são más, porque elas são ruins, não. É porque todos nós temos essa possibilidade de errarmos, de falharmos, de machucarmos o outro, a outra, enfim. Nós temos essa possibilidade, então é isso que acontece. Nós não podemos depositar maiores, digamos assim, esperanças nos outros, porque os outros vão sim nos decepcionar. Não tem jeito. Neste momento evolutivo em que nós estamos, isso vai acontecer. Eu vou decepcionar vocês. Se vocês viverem comigo, conviverem comigo, eu vou decepcionar vocês em algum momento. Mas, meus queridos amigos e irmãos, estamos terminando o nosso programa de hoje, mas não desligue, daqui a pouco vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual estamos desenvolvendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje nós vamos desenvolver a prece de item 5, é a prece pelos doentes e pelos obsediados, que iniciarão, logicamente, pelo item pelos doentes, o item 77. Bom, para realizar esse estudo, temos aqui o suporte com o nosso querido Antônio de Pádua e, na técnica, o Michel, nos dando o suporte técnico. Então, vou pedir ao Antônio, que desenvolva esse tema da prece pelos doentes, que é o tema de hoje, e vou iniciar dando-lhe boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Nessa parte 5, preces pelos doentes e obsidiados, já são as preces finais, né? E hoje, mais especificamente, nós vamos comentar a prece pelos doentes. Vamos ver o que Kardec nos traz aqui no seu prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros deixam em nós germes malsãos, muitas vezes hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado silenciosamente pelos danos das paixões. Então Kardec nos pede para ir ao capítulo 3, no item 9, para que nós vejamos o que ele nos propõe aqui. Justamente é isso, ele está falando dos mundos como a Terra e dos mundos em que não há esse tipo de doença como nós temos aqui. E justamente as instruções dos Espíritos a que ele nos remete trata dos mundos superiores e dos mundos inferiores. E aqui mostra a posição na qual a Terra ainda se encontra. É claro que nós não somos um mundo daqueles mundos primitivos. Nós somos mundos já de uma segunda instância, já estamos começando a nos desenvolver, mas ainda somos muito presos às paixões, como ele diz aqui, e os excessos de toda a natureza, ainda muito ligados ao nosso instinto animal, o instinto material. E, por isso, nós aqui ainda sofremos as consequências disso, que são as doenças. Nos mundos mais avançados, como ele nos fala aqui, avançados tanto fisicamente quanto moralmente, lá o organismo humano é mais depurado, é menos material, não está sujeito a esse tipo de enfermidade. Mas justamente ele não está sujeito porque nesses mundos mais avançados, e como diz aqui, o homem está mais avançado física e moralmente, então ele não está dando margem a que aconteçam essas doenças. Os procedimentos deles são diferentes dos nossos. Então ele não está sujeito a sofrer as doenças. Nós ainda estamos. E é por isso que, eventualmente, é preciso que se faça preces por quem está doente. Porque é um sofredor. Está ali colhendo o fruto da sua ignorância no passado. No passado era ignorante, fez coisas indevidas, hoje está colhendo o fruto disso, que são as doenças. Então, é merecedor das nossas preces. É preciso, portanto, nos resignarmos a sofrer as consequências do meio em que a nossa inferioridade nos coloca,
até que tenhamos mérito para mudar a situação. Então, por enquanto, sabedores de que o que nós estamos passando é consequência dos nossos atos pretéritos, nós temos que nos resignar com essas consequências que estamos recebendo. E que são provenientes da nossa inferioridade ainda. Então, a única atitude que temos que ter, em princípio, é a resignação e a conformidade, porque não adianta que nós irmos discutir que somos injustiçados ou coisa parecida, porque nós temos plena consciência já da origem dessas doenças. E estamos aqui, que seria a segunda coisa que deveríamos fazer, é buscar méritos para sairmos dessa situação na qual nós ainda nos encontramos. Porque se nós nos pusermos nessa situação triste, dolorosa, nós podemos nos tirar de lá. Porque se fomos nós que conseguimos botar, nós conseguimos sair. Mas é claro que precisamos de ajuda também para sair. Eu sempre digo, a gente também não faz bobagem sozinho. Se nós, por inferiores, fizemos coisas erradas que nos deixam assim, nós não estamos sozinhos quando fizemos as coisas erradas. Com certeza temos ajuda. E também vamos ter ajuda para sair da situação ruim. Sozinho não temos força, então vamos ter ajuda. A ajuda de quem? De quem faz prece por nós. Os doentes precisam de ajuda. E nós vamos dar essa ajuda através das nossas preces. Isso não nos impede, não nos deve impedir, enquanto esperamos pela mudança, de fazer o que depender de nós para melhorar nossa situação atual. Ou seja, enquanto estamos na situação dramática, não é impedido para nós fazer por onde ir melhorando a situação. Porém, se apesar dos nossos esforços não conseguimos fazer o que eu estou dizendo, às vezes sozinhos, por mais esforços que nós imponhamos, nós não conseguimos sair por completo da situação, que nos resta? O Espiritismo nos ensina a suportar com resignação esses males passageiros. Porque se eu estou metido na encrenca, faço todos os esforços para sair da encrenca, peço ajuda para sair da encrenca, mesmo assim não consigo sair totalmente, é porque a encrenca era muito grande, gente. Então temos que nos resignar e continuar orando e continuar fazendo esforços, porque finalmente um dia nós vamos sair, não vamos ficar ali para sempre. Não existe isso de ficar ali para sempre. Ao contrário, quanto mais esforço nós estivermos empreendendo para sair, mais rapidamente nós vamos sair disso. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais fossem amenizados, ou seja, se fosse vontade de Deus que a gente permanecesse eternamente na tristeza, na dor, no sofrimento, não quisesse que nós tivéssemos a possibilidade de diminuir esse sofrimento ou dissipá-los em certos casos, ele não teria posto meios de curá-los à nossa disposição. É claro que essas doenças, essas complicações todas, eventualmente têm cura ou tem pelo menos meio de se aliviar. Se Deus quisesse que a gente ficasse eternamente doente, sem cura, não nos dava meios de descobrir os remédios, por exemplo. Se nós conseguimos descobrir remédio para uma série de doenças, se Deus permitiu que nós fizéssemos isso, é porque nós temos essa possibilidade. Está ao nosso alcance. Hoje nós não temos aqui certas doenças que havia no passado, doenças dramáticas que matavam um monte de gente, porque os remédios modernos conseguem resolver essa situação. Mas como é que nós conquistamos isso? Por mérito nosso. Deus também não deu para nós assim, de mão beijada. Ele nos botou à disposição e disse, olha, vocês se esforcem, trabalhem, descubram a maneira de sair, que eu não vou atrapalhar. Não vou impedir vocês de fazerem nada, mas vocês têm que fazer por onde? Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo com o nosso instinto de conservação, indica que é nosso dever procurá-los e aplicá-los. O que eu estou dizendo. A solicitude de Deus a esse respeito, de acordo com o nosso instinto de conservação, indica que é nosso dever procurar esses remédios e aplicá-los. O nosso próprio instinto de conservação, que até os animais têm, vão buscar os meios para debelar os nossos sofrimentos. Pode ser que a gente não consiga tudo, mas consegue alguma coisa. Até os animais, quando estão doentes, eles procuram remédio para se resolver os problemas.
Claro que eles não fazem isso por raciocínio, eles fazem por instinto. Foi passando de geração a geração, eles foram uma geração ensinando para outra, e hoje os animais, muitos deles, buscam soluções na natureza para os remédios, pelos sofrimentos que estão passando. Vocês podem ver animais como gato, cachorro, quando eles têm algum problema gástrico ou intestinal, come alguma coisa que não está bem, não sei o quê, ou o gato, porque se lambe, ingere muito pelo, eles procuram comer grama, comer capim. Por que o gato e o cachorro vai comer grama e capim? Se ele não estiver precisando, se botar para ele comer, ele não come. Mas a hora que ele sente que está ruim lá por dentro, ele vai lá e comer, porque ele sabe que ali tem fibra vegetal e a fibra vai limpar tudo. Já que ele é um animal carnívoro, então as fibras vegetais vão fazer uma limpa nas tripas deles lá, eles vão melhorar. Isso é instinto. Os gatos, os outros felinos, os cachorros, a primeira leva deles na terra não sabia disso, eles foram aprendendo, passando de geração para geração. Então nós que temos inteligência, não temos que usá-la? Temos sim, temos que buscar todos os meios para isso. Ao lado da medicação comum elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica, pois o Espírito veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e na influência da prece. Então vejam bem, além dessas descobertas todas que nós podemos fazer na área medicina, na área da farmacologia, nós temos ainda o recurso que o Espiritismo nos revela, que é a força fluídica, que todos nós temos e podemos passar uns para os outros, principalmente através da mediunidade curadora, em alguns casos, ou pela prece, que vale para todos os casos. Qualquer um pode fazer uma prece. Não precisa ser um médium curador para fazer uma prece, né? Então, você veja bem, Kardec nos mostrou primeiro que somos doentes por nossas próprias responsabilidades. Que nos resta nessa situação buscar os meios de sair disso, mudando o nosso comportamento. Mas enquanto não se soluciona, Deus nos deixou à disposição a inteligência para descobrir remédios para curar os nossos males. Se isso ainda não for suficiente, deixou também para nós a mediunidade curadora e as preces para que nos ajude a sarar dos nossos males, provocados por nós mesmos, não é? Como diz Kardec aqui. Então nós vamos, em seguida, estudar as preces que Kardec propõe no caso dos doentes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. Kardec nos propõe aqui, no caso, 3 preces. Uma para ser dita pelo próprio doente, uma para ser dita para um doente e a outra dita por um médium curador, não é verdade? Então, o próprio doente, sozinho, ele pode fazer a sua prece, como Kardec sugere aqui. Senhor, Tu és todo justiça, por tanta doença que entendeste de me enviar, por certo a mereci. Porque jamais fazes sofrer sem que haja uma causa. Eu me entrego à tua divina misericórdia para a minha cura. Se for do teu desejo me devolver a saúde, que o teu santo nome seja bendito. Se ao contrário, ainda devo sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto aos teus divinos desígnios, sem lamentações, porque tudo o que fazes só pode ter por objetivo o bem das tuas criaturas. Faz, ó meu Deus, com que esta doença seja para mim uma advertência salutar, que me faz refletir sobre minha própria existência. Eu a aceito como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Vejam bem, estamos vendo aqui uma prova de resignação, de entendimento por parte da pessoa que está doente. Ele está entendendo que ele precisa passar por aquilo, que se Deus enviou aquilo para ele, é porque faz parte do cardápio dele aquele tipo de evento, aquelas coisas, não é verdade? Então ele diz, se eu tiver que
receber saúde de volta, se Deus quiser isso, que Deus seja bendito. Mas também se eu tiver que continuar doente, que Ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto aos teus desígnios, sem lamentações. Agora, e ainda diz mais assim, esta doença é para mim uma advertência salutar. Está entendendo até a doença como uma advertência para que ele não cometa outros desatinos do passado. Agora, há pessoas que podem entender isso como assim, já que eu estou doente, tem que ficar. Porque o desígnio de Deus, eu fiz por merecer, vou aqui, não vou fazer nada a respeito. Não, porque no próprio texto Kardec, aqui no prefácio, fala que nós temos a obrigação de buscar a cura. Entendeu? Nós temos que buscar a cura por todos os meios. Por meio dos médicos, por meio da ciência, por meio do que for, da terapia que for prescrita. Por quê? A cura, Deus pode mandar a cura é através disso. Não vai mandar a cura por um milagre. Olha, a partir de hoje o Antônio não está mais doente. Deus decidi. Não é assim. Se o Antônio tiver que se curar, ele vai ficar chuchando o Antônio para o Antônio perder de preguiça e ir ao médico, atender o que o médico passar, seguir direitinho a receita, direitinho, tomar os remédios como manda, que aí ele vai ficar bom. É Deus agindo. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que pedir prece para mim se eu estou doente. Se eu estiver muito complicado, eu vou. Se tiver um médium, um curador que possa me dar uma indicação, eu vou. Eu tenho que me curar, fazer por onde? O meu instinto, inclusive, me leva a isso. Então, essa história de que tem que se conformar porque faz parte do nosso karma ou do nosso destino, isso não é bem assim que funciona. Agora, a prece para o doente, ou seja, nós, eventualmente, vamos fazer uma prece para a pessoa que está doente. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis e na tua sabedoria entendeste que fulano fosse atingido por uma doença. Eu te suplico, lança um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de fazer com que eles tenham fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, eu vos peço, reforçai meu desejo de aliviá-lo, dirigi meu pensamento para que ele possa derramar-se como um bálsamo salutar sobre o seu corpo e como consolação sobre sua alma. Inspirai-lhe a paciência, submissão à vontade de Deus, dai-lhe forças para suportar suas dores com resignação cristã, a fim de não perder o fruto desta prova. Nessas doenças estão envolvidas muitas coisas. É a consequência do mau comportamento, mas é um aprendizado também, pelo qual nós temos que passar. E também é um instrumento de fazer com que a gente adquira resignação, paciência, pelo tempo que vai levar com a doença. E nos dá, assim, nos mostra que devemos ter fé, confiança, esperança. Então, nesse pacote, digamos assim, da doença, tem muita coisa envolvida. Mesmo que não tenha cura, mesmo que não vai salvar, a pessoa vai acabar sucumbindo à doença. Mas o período em que esteve doente e recebeu essas preces, se ele entendeu direitinho, ele vai chegar na espiritualidade com outro comportamento, com outro entendimento. E agora vem a prece dita pelo médium curador. Ele diz o seguinte: meu Deus, se resolveste te servir de mim, tão indigno que sou, eu posso curar este enfermo, se essa for tua vontade, porque eu tenho fé em ti. Mas sem tua assistência eu nada posso. Permite que os bons espíritos me envolvam com o fluido salutar, para que eu possa transmiti-lo a este doente, e afasta de mim qualquer pensamento de orgulho, de egoísmo, que poderia alterar sua pureza. E também afasta um pouquinho da vaidade que todos nós temos, também é bom. Aí uma pessoa levantou lá da plateia no final, podia fazer pergunta, eu também, cara, mas se a pessoa está num câncer terminal, você vai lá fazer os procedimentos que a medicina ayurvédica propõe, que não são só medicamentos, há muita conversa, palestra, é mais ou menos o que a gente propõe aqui, conversar com ele, passar informações para ele. Como é que você vai curar se a pessoa com câncer terminal já foi diagnosticado, tem pouco tempo de vida? Como é que vocês vão curar? Ele falou, sim, a gente cura. Sim, mas ele não vai morrer. Ele vai morrer. Vai morrer, sim, mas vai morrer curado. Aí ele falou, como vai morrer? Se ele morrer? Não, ele vai morrer curado. Porque os males que levaram a ter aquela doença foram extirpados. A morte não é o problema. Ele ficou curado. O tempo que ele ficou naquela sofreguidão toda lá,
passando por aquele problema da doença terminal, ele, com a influência da medicina ayurvédica, ele se curou moralmente. É mais ou menos o que ele está dizendo. Porque quando ele chega na espiritualidade, ele vai sem toda essa bagagem que a doença fatalmente faria com que ele levasse se ele não tivesse entendido todo o processo de passe do médium curador, das preces, do magnetismo, da influência fluídica, magnética, do estudo que ele fez. Todo esse processo que tenha levado dias, meses ou anos, enquanto durou a doença, vão fazer com que o pacote dele lá em cima seja muito menor. Porque a verdadeira doença que o levou para aquele sofrimento não foi o câncer, ou o infarto, ou qualquer outro tipo de coisa carnal que ele teve. Foram as coisas morais que o fizeram ficar assim. Então ele vai passar para a espiritualidade curado disso. Então eu falei, tá certo. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. Essas preces são super importantes. Os passos que o médium curador vai proporcionar são muito importantes. E os remédios que a medicina vai dar são muito importantes. Nós não podemos abrir mão de nenhum desses tratamentos, porque nós não estamos preocupados só com a cura do nosso corpo. Nós estamos preocupados com a cura da nossa alma. Essa sim tem que ser curada. Se nesse processo vier a morrer, mas todo dia vai ter que morrer mesmo. Vai ser hoje, vai ser amanhã, depois da manhã. Então, o processo de morte pelo qual eu vou ter que passar. Agora, eu prefiro passar pela morte com entendimento sobre os cuidados da medicina, sobre os cuidados da prece dos amigos, sobre os cuidados dos médiuns curadores, do que passar sem nada disso. Porque quando eu despertar na espiritualidade, eu vou estar com outra cabeça, com outro pensamento e principalmente com outro coração. E aí sim, lá eu vou receber os remédios definitivos que vão me deixar, como se diz na gíria aí, zerado, prontinho para uma próxima existência, que eu venho aqui com melhores propósitos e com melhor comportamento para não ter que passar por tudo isso novamente. Então, de qualquer forma, é uma cura. Pode não ser uma cura do corpo somático, mas é uma cura para a alma. Sem dúvida, Antônio. Realmente é fantástico isso, né? E a gente, através da doutrina espírita, temos também essa oportunidade, né? Porque ela nos fala sobre todos esses processos, nos fala, como mostrou aqui no prefácio, né? De que as doenças são justamente provenientes de más ações do passado e que, logicamente, quando você vai aprendendo sobre tudo isso, lendo sobre isso, você vai começando a entender, né? Não só você aceita que foi você, aquilo não veio de Deus, né? Não foi Deus que proporcionou aquilo, e sim você, através de um livre-arbítrio mal utilizado. E é importante você entender, como você falou agora, de nós entendermos todo esse processo para que a gente saia desse mundo terrestre, claro que com ainda um problema físico, sem dúvida, mas de um modo geral, né, geralmente quando a doença é muito grave, saímos ainda com um problema físico, porém já saímos com toda a orientação para a cura espiritual. Por quê? Porque passamos a entender todo aquele processo, né? Não mais achamos, de forma ilusória, que aquilo é obra de Deus, né? E te dá justamente a força para você levar em frente. Bom, mas o Pablo avisa que o nosso tempo esgotou. Vamos desejar a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.